Olá, caro estudante, vamos continuar nosso estudo de árvores, agora na parte 2.2 do módulo 3. Vamos falar agora sobre algoritmos de percurso em árvores. Se você tem uma estrutura em árvore que está sendo usada para armazenar dados, é então útil a gente ter um mecanismo sistemático de escrita de dados nesses nós, não só de escrita, mas de busca também. Isso pode ser feito, então, percorrendo-se a árvore, visitando-se todos os nós na sua estrutura. E aí a forma como você vai visitar cada um nó desse, você pode estabelecer a partir do uso de algoritmos de percurso. São três algoritmos mais comuns de percurso em árvores. São o algoritmo de pré-ordem, em ordem simétrica e em pós-ordem. Vamos estudar cada um deles nesta videoaula. Seja então a árvore T com a raiz R, e as subárvores da esquerda para a direita, T1, T2, T3, até TT. Então eu tenho aí uma estrutura de árvore com várias subárvores. E aí vamos estabelecer o percurso de busca nessas árvores aí. Os termos pré-ordem, em ordem simétrica e em pós-ordem, que denominam os algoritmos, referem-se à ordem de visita da raiz em comparação com os demais nós das subárvores. Então no percurso em pré-ordem, a raiz é visitada primeiro, depois processam as subárvores da esquerda para a direita, cada uma também em pré-ordem, ou seja, cada subárvore vai ter a sua raiz visitada primeiro. Então o algoritmo de pré-ordem estabelece o quê? Que eu vou fazer a pré-ordem numa árvore T, eu vou escrever os nós de uma árvore com raiz R em pré-ordem, então eu vou escrever R, a raiz, e para cada subárvore de 1 até T, né, por isso que tem o par aí, eu vou aplicar em cada subárvore o algoritmo de pré-ordem também, até finalizar o para. Então esse algoritmo é bem genérico, bem simplificado, e nós vamos ver na prática como é que funciona esse algoritmo em pré-ordem. No percurso em ordem simétrica, a subárvore da esquerda ela é percorrida em ordem simétrica primeiro, depois é que a raiz é visitada e em seguida as outras subárvores, sempre da esquerda para a direita, sempre também em ordem simétrica. Então, se a árvore for binária, a raiz ela vai ser visitada entre duas subárvores. Se você tem uma árvore binária, você tem um nó raiz, você visita o ramo esquerdo, depois a raiz, depois eu visito o ramo direito. Então, o algoritmo de ordem simétrica é colocado aí. O algoritmo ordem simétrica para uma árvore T, ele vai escrever os nós de uma árvore com raiz R em ordem simétrica. Então eu aplico a ordem simétrica, depois eu vou para a raiz, depois para cada uma das árvores de 2 até T, eu vou aplicar também a ordem simétrica de TI. Já no percurso em pós-ordem, a raiz vai ser a última a ser visitada, ou seja, nós vamos visitar sempre os ramos esquerdo e direito, para só então visitar a raiz. Então o algoritmo de pós-ordem é: vou escrever os nós de uma árvore com raiz R em pós-ordem. De 1 até T, eu vou aplicar o pós-ordem em cada subárvore. Que diz o quê? Vou visitar primeiro o ramo esquerdo, depois o ramo direito, depois a raiz. Se eu tenho uma árvore binária, é mais simples a gente compreender esse conceito de algoritmo de percurso. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa árvore binária aí, se eu for fazer um percurso em pré-ordem, em árvores binárias, eu vou primeiro visitar o nó raiz, depois visito o ramo esquerdo, depois eu visito o ramo direito. Se ao visitar um ramo desse eu me deparar com uma nova árvore, uma subárvore, eu vou visitar também em pré-ordem, é o que diz o algoritmo, raiz esquerda e direita, sempre nessa utilizando essa sequência em pré-ordem. Se eu for fazer uma visita, uma busca em ordem simétrica, eu vou primeiro visitar o ramo esquerdo, depois visito a raiz, depois visito o ramo direito. Então, se eu tiver uma subárvore, eu vou visitar primeiro o ramo esquerdo dela, depois a raiz dela, depois o lado direito dela. E em pós-ordem, a raiz é visitada por último. Então, vamos ver nesse exemplo aí, como é que seria o percurso, a ordem, a sequência em cada um desses três percursos. Inicialmente, o percurso em pré-ordem, onde a raiz ela é visitada primeiro. Então, vou visitar a raiz da árvore A, depois eu vou para o ramo esquerdo. Quando eu chego no ramo esquerdo, eu tenho uma subárvore, cuja raiz é B. Então, eu visito B. Aí sim que eu visito o ramo esquerdo, D, e visito o ramo direito, E. Feito isso, eu já visitei todo o meu ramo esquerdo, vou para o meu ramo direito. No meu ramo direito, eu me deparo com a raiz que está em C. Depois eu vou para o ramo esquerdo, me deparo com a subárvore cuja raiz é F.
E aí sim eu visito o H, ramo esquerdo, e o I, ramo direito. Feito isso, eu terminei de visitar meu ramo esquerdo da minha subárvore de raiz C, vou agora para o ramo direito, que é G. Então, o percurso em pré-ordem para essa árvore aí seria A, B, D, E, C, F, H, I e G. Vamos ver agora como seria o percurso em ordem simétrica. O algoritmo diz que a gente deve visitar o ramo esquerdo, depois a raiz, depois o ramo direito. Dessa forma, a gente começa pelo ramo mais à esquerda da árvore, que é a folha D. Depois eu vou na raiz dessa subárvore, que é B. Depois eu vou em E, fechando a esquerda, a raiz direita. Com isso eu fechei o ramo esquerdo da árvore cuja raiz é A. E agora eu vou visitá-la. Então eu visito a raiz A. Agora eu vou para o ramo direito. No ramo direito a gente se depara com uma outra subárvore. Então nós vamos para o ramo mais à esquerda dela, que é H. Depois o F, que é uma subárvore. Depois o I. Feito isso, completei a subárvore do ramo esquerdo. Vou para a raiz C. E finalmente concluo na folha G. Tá? Então, em ordem simétrica, o percurso seria D, B, E, A, H, F, I, C e G. Tá? Então, o G também seria o último nó a ser visitado. Em pós-ordem, o algoritmo nos diz que a gente tem que visitar a árvore esquerda, ou ramo esquerdo, a árvore direita e por último a raiz. Então eu tenho que ir no ramo mais à esquerda para começar o meu algoritmo. Então eu vou na subárvore esquerda e eu começo por onde? Pelo nó D, depois eu vou em E, depois B, ou seja, esquerda, direita, raiz da subárvore. Fiz agora a esquerda dessa subárvore de raiz A, eu vou agora para o ramo direito, eu não vou para a raiz A, eu vou para o ramo direito e vou na parte mais à esquerda dela, que é o que? H. E aí eu sigo o mesmo algoritmo. Esquerda, H, direita, I, raiz F. Fiz esse ramo da esquerda, vou para o ramo da direita, G. Finalmente, eu vou visitar então as duas últimas raízes, C, raiz da subárvore direita, e A, raiz geral da árvore. Então, o algoritmo de busca, ele que vai diferenciar é exatamente a ordem que a raiz é visitada. E em pós-ordem fica D, E, B, H, I, F, G, C, A. O último nó visitado é o A, que é o nó geral da árvore. Vamos então ver mais um exemplo de algoritmo de percurso. Observe que essa árvore ela não é binária, mas o processo é sempre o mesmo. Raiz esquerda, direita, pré-ordem, esquerda, raiz direita em ordem, esquerda, direita, raiz em pós-ordem. Então vamos fazer o nosso algoritmo de percurso em pré-ordem, aquela que a raiz é visitada primeiro. Então vai começar por A, pelo nó A, aí ele desce para a subárvore esquerda, ele encontra uma raiz que é B, ele desce para a subárvore à esquerda, que tem uma raiz que é D, e chega ao nó folha, que é I. Agora ele vai para a direita, ele encontra E. E mais à direita ainda ele encontra F. Então ele terminou de percorrer essa subárvore da esquerda, vai para a subárvore da direita, onde ele vai encontrar C como raiz. Depois ele desce para a esquerda e encontra G como uma nova raiz. Depois J, depois K e finalmente o H. Então esse é o percurso em pré-ordem. A, B, D, I, E, F, C, G, J, K e H. Tá? Em ordem simétrica seria I, né, do lado mais esquerdo, D, B, E, F, A, J, G, K, C, H. E pós-ordem, I, bem à esquerda, né, I, D, E, F, B, J, K, G, H, C, A. Vocês podem testar aí em ordem simétrica e pós-ordem e conferir com o nosso exemplo aí. Um grande abraço, então, e até a nossa próxima videoaula.